Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, que aborda a temática de mercado agropecuário e a gestão de custos e riscos de preços e negócios rurais. No episódio de hoje, 2022, oferta mundial de lácteos instável preocupa o produtor brasileiro. Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA e trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa do Sistema CNA com foco no levantamento dos custos de produção de diferentes atividades agropecuárias pelo país. Para debater os pontos principais que estão afetando o mercado lácteo brasileiro e mundial, está comigo hoje Glauco Carvalho, pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Bem-vindo, Glauco. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos que nos ouvem aí e agradeço muito o convite. Estamos aí à disposição para a gente conversar um pouco sobre esse mercado de leite aí. Perfeito, Glauco. O momento é esse, né? Nós estamos aí no mercado totalmente em ebulição, né? Num cenário aí onde internamente o produtor está vendo uma recuperação de preço agora, mas já vem sofrendo com custo há muito tempo aí. Mas externamente é o que tem mais chamado a atenção aí do ponto de vista de oferta de leite no mercado propriamente dito, né? A gente vem no cenário aí, os preços internacionais de lácteos cresceram em 23% em 2021. E eu queria que você explicasse, Glauco, para a gente, só para contextualizar o pessoal que está nos escutando aí, se isso é meio que fruto de um desequilíbrio entre oferta e demanda ou se teve outros fatores aí que afetaram isso ao longo de 2021. Bom, então assim, a questão dos preços em 2021 e o mercado, a partir daí, a gente observou já o início de tudo, né, com a pandemia. Com a pandemia, nós tivemos um incremento de custos de produção, nós tivemos um incremento de preços em geral, né? Nós estamos passando hoje por um processo inflacionário global, mas esse incremento de custos, principalmente a partir de meados de 2020, acabou afetando, né, a produção de leite. No início, a dificuldade maior estava mais até em logística. Nós tivemos, com o início do foco ali na China e afetando, inclusive, as cadeias de suprimento globais, nós tivemos uma série de desafios para que a produção continuasse, não só no leite, né, mas em todos os setores, para que a produção continuasse de uma forma mais tranquila. No caso do leite, o que a gente viu, né? Leite é um produto que acaba sendo muito influenciado por renda. Então, quando a gente tem a pandemia, os diversos governos acabam colocando programas, incentivos para atenuar os efeitos negativos, né, da Covid-19, em termos de recurso para consumo, né, apoio financeiro às famílias. Isso aí acabou ajudando muito no consumo global. Então, nós tivemos um início aí que foi um período mais complicado, depois você tem um consumo puxando, mas os custos, eles seguiram aumentando. E aí a gente começa a ter uma desaceleração na oferta mundial. Então, nós tivemos aí, a partir de meados de 2020 para cá, a produção dos grandes exportadores ela começa a declinar. O último dado que tem do fechado do mundo todo agora, de março, mostra março com próximo de 1% abaixo do que foi março do ano passado, e aí nós já estamos falando de praticamente 7, 8 meses consecutivos de queda. Então a gente está tendo uma redução da oferta mundial, isso aí acabou culminando em preços melhores no mercado internacional, e agora a gente teve um pouco um ajuste aí, muito em função de algumas questões mais relacionadas à China. Eu acho que esse último ponto que você colocou aí, Glauco, com relação à China, também é interessante para a gente trazer para o debate aqui, justamente no momento onde ainda o país vem sofrendo com os impactos da pandemia, né? Nós estamos falando aí de um dos maiores importadores de lácteo mundial, aí, né? 25% das importações são realizadas pela China. E quando você tem um cenário desafiador aí pelo lado da oferta, uma demanda também, nesse sentido, um pouco não tão pungente, ela tende a dar uma controlada nesse balanço aí, né? Isso acaba afetando aí e coloca o mercado internacional em alerta, né? Certamente, né? O que a gente viu aí, inclusive nos últimos leilões, né, do GDT, a gente viu uma desaceleração, né? A gente tem preços aí de leite em pó que estavam mais próximos dos $5.000 para tonelada e recua aí para a casa dos $4.000 por tonelada. Historicamente, ainda são preços bons, né? A gente viu o preço histórico está mais perto de 3.000, mas tem essa desaceleração. Ela está muito
vinculada a uma redução das importações chinesas, principalmente nos meses de março e abril. As importações foram boas no início do ano, janeiro e fevereiro veio bem, depois março foi fraco, abril foi bem fraco também, obviamente que muito influenciado pelas restrições que a China tem colocado internamente para tentar dar uma controlada, né, nos casos de Covid que aumentaram muito em março e abril lá, e acabou provocando uma certa desaceleração na economia, né? O próprio nível de crescimento econômico chinês ele tem sido revisado para baixo, né? Se esperava um crescimento mais próximo de 5, agora se fala aí um crescimento econômico mais próximo de 4. Então você tem aí um efeito China nesse contexto, mas também nós temos um efeito mais global, né? Porque em função do processo de elevação dos preços nos diversos países, nós estamos tendo um movimento de alta nas taxas de juros para tentar dar uma controlada na inflação. Isso aí tem acontecido nos Estados Unidos, o dado, inclusive, de crescimento econômico dos Estados Unidos no primeiro trimestre veio bem fraco. Então, isso aí acabou colocando um certo viés, né, mais baixista, de maior desaceleração na economia mundial do que se esperava inicialmente. Então, tudo isso aí acaba tendo um reflexo. Mas no caso específico do leite, esse reflexo da China foi o principal. Se a gente fala assim, ele deve continuar, né? Olhando um pouco para frente, o que a gente percebe é que nós estamos passando por uma questão mais temporária, né? A China coloca umas medidas, eles estão com volumes bons de estoques, até pela importação mais alta em janeiro e fevereiro, e o consumo está vindo um pouco mais lento. Obviamente, à medida que o país der uma controlada na Covid e voltar a uma maior normalidade, essas coisas vão se ajustando e obviamente, que as importações tendem a voltar para o seu padrão normal. É interessante a gente ver aí, alguns analistas aí apontam até um dado interessante, que como a China tem grande impacto no mercado de importação de lácteos aí no mundo de uma maneira geral, o pessoal aponta aí que cada 1% de mudança nas importações, aí, seja para cima ou para baixo, afeta o impacto preço aí dessa commodity internacionalmente em 1%, né? A relação aí quase que direta no sentido, e a gente vê isso acontecendo pela própria sinalização que você colocou aí, né, da questão dos preços internacionais, e principalmente balizado pelo leilão do GDT aí, que aponta a 4ª queda consecutiva, e depois num cenário bem altista, né? E pensando nesse outro lado, a saída pós-Covid, uma recuperação da demanda chinesa nesse sentido, ou propriamente uma demanda mundial, através, principalmente pensando na questão da segurança alimentar, aí, que é muito debatida hoje, está muito em xeque por causa do conflito aí da Ucrânia e Rússia, né? Essa demanda por importações relacionada aos impactos mencionados aqui, com relação ao conflito, ela pode acontecer em 2022, trazendo uma recuperação no mercado que demora um pouco a reagir, né, Glauco? De fato, a gente tem um risco grande aí, né, Tiago, quando a gente olha a questão da guerra, né, propriamente dita, né? Se a gente olhar tanto Rússia quanto Ucrânia, são muito importantes em diversos mercados, né? E aí, quando você tem um conflito que você pega países que chegam a ter uma representação de 20% a 25% nas exportações de fertilizantes, né? No caso, a Ucrânia, o 4º maior exportador global de milho, né? Países também têm uma participação muito importante nas exportações de trigo, né? Tudo isso acaba gerando uma certa insegurança para o mercado mundial, para a economia como um todo. O que a gente está vendo, que acabou dando um certo alívio, é que o plantio na Ucrânia ele vem ocorrendo. A gente nós recebemos informações do Ministério da Agricultura da Ucrânia mostrando que cerca de 50% da área esperada de plantio de milho ela já aconteceu. A área esperada para esse ano deve ser um pouco menor do que foi ano passado. Obviamente que é um desafio, né, para conseguir fazer um plantio no momento complicado como eles estão vivendo. Então você acaba gerando uma certa insegurança, uma certa incerteza no mercado mundial, e a consequência ela vai vir mais à frente, né? A gente ainda não consegue quantificar isso. Caso haja alguma dificuldade de abastecimento, caso as exportações da Ucrânia não ocorram de uma forma como já vinha ocorrendo e tradicionalmente ocorre,
isso começa a abrir janelas de oportunidade, né? Nós temos aí o Brasil com uma participação grande aí nas exportações e crescente nas exportações de milho, então isso pode levar a um avanço nas nossas exportações de milho. Para o produtor de leite, isso tende até a colocar uma pressão aí nos custos. Nós não podemos esquecer que a Rússia é a 10ª economia mundial, é um grande importador de lácteos. São dois países muito relevantes no contexto internacional, tanto econômico quanto agrícola. Então, o que a gente espera é que esse conflito se resolva mais rapidamente, até porque já vem se alongando há mais tempo, mas de fato é um risco aí para a segurança alimentar global, no momento em que os preços dos alimentos já tiveram uma alta internacional. A gente já está vendo países, principalmente população de menor renda, né, com uma piora na situação de pobreza, uma piora na situação da fome, né, nos diversos países do mundo. E você tocou num ponto aí importante para a gente frisar aqui também, pelo lado do produtor, aí, seja ele brasileiro ou produtor a nível mundial, aí, que está preocupado agora com essa crescente de custos, né? Nós estamos num cenário aí onde, se a gente acompanhar os dados do projeto Campo Futuro aqui, se a gente comparar abril de 21 com abril de 22, o custo para o produtor de leite aqui, numa média Brasil nossa aqui, aumentou 33%. Se a gente analisar isso no cenário mais curto, de janeiro para cá, já são 8,5% de alta. Então, esse sinal de alerta está ligado principalmente para essas questões mais estruturais, né? A gente está falando aí de importação de fertilizantes da Rússia, a questão do mercado de trigo e aquecido, o milho também. Enfim, isso tudo tem trazido um pouco de insegurança para o produtor de leite a nível mundial, e o brasileiro também está nesse sentido, né? E, por outro lado, a gente também tem o desafio climático, né? A gente ainda tem sofrido com isso, teve reflexo no ano passado, provavelmente vai ter reflexo esse ano também. A gente já pegou parte disso na pesquisa trimestral que apontou a queda na produção de leite no primeiro trimestre, mas nesse contexto mais geral, Grau, como é que você está enxergando aí o produtor brasileiro nesse sentido? Como é que ele está esperando? O que ele tem de alternativa nesse momento? Bom, Thiago, a questão dos custos, né, a gente viu de fato um incremento muito forte, né? A gente até fez uma análise agora recente comparando os últimos, o pré-pandemia até hoje, né? Se a gente olhar custos de janeiro de 2020, né, até março de 22, no levantamento que a gente faz aqui na Embrapa do ICP Leite, a gente viu uma elevação de 64% no custo de produção, né? Quer dizer, é uma elevação muito forte, né? A gente até argumenta que quando acontece uma elevação, né, ao longo de vários anos, existem ganhos de eficiência que acabam, ganhos de produtividade que ajudam a atenuar essa alta de custo. Mas foi uma alta muito forte num período muito curto de tempo. Por outro lado, né, a gente está vendo também que os preços começaram a subir ao consumidor, mas nesse mesmo período os preços subiram 30% ao consumidor. Ou seja, se a gente pegar essa diferença aí, desses 33 pontos percentuais, ele ficou absorvido pela cadeia produtiva, né? Tanto o produtor, quanto a indústria, quanto o varejista. Então, o setor contribuiu muito para o consumidor, a despeito de um aperto de margens que o setor viu nesse período. E a alta de custo ela foi de várias frentes, né? Ela começou com a parte de concentrado, você comentou a questão do clima, nós tivemos perda com seca, tivemos perdas com geadas. Posteriormente, essa alta ela migrou, né, para a parte de fertilizantes, né? Os fertilizantes subiram no mercado internacional, nós tivemos alta de frete marítimo, como a gente tem uma grande importação, isso aí acabou refletindo nos preços de fertilizantes no mercado brasileiro. Nesses 2 anos, nós tivemos uma alta aí de praticamente 100% no custo de produção de volumoso. E agora, mais recente, a gente está vendo também minerais subindo. Então, nós estamos com diferentes fatores que levaram a alta de custo. Alguns têm dado uma certa trégua, então a gente observa aí no último mês, né, milho, soja, acabou dando uma segurada, né, diminuiu aquela intensidade de alta, farelo de soja deu uma recuada. Então, você tem momentos, né, e aí olhando já um pouco do ponto de vista do produtor, né, tem momentos interessantes que o produtor pode aproveitar para fechar a compra antecipada, né, para, às vezes, uma carga, principalmente produtores pequenos, menores, né, uma carga de soja toda é difícil para um produtor pequeno comprar, mas ele pode dividir com
2, 3 produtores e trazer isso de uma forma que fique um pouco mais barato do que fazer aquela compra na revenda do diário, né? Que acaba sendo menos volume e preço maior. A questão de buscar, né, o laticínio que ele oferece, que ele fornece o leite, ou a cooperativa que ele está vinculado, para também ajudá-lo, né, não só na questão da gestão, mas na questão da compra de insumos a preços menores, né? Existem aí várias estratégias de compra de volumes para conseguir repassar aí a produtores a preços mais competitivos do que a média de mercado. Mas, sem dúvida nenhuma, é um momento do produtor também olhar para dentro, né? Olhar para dentro da propriedade, ver como está o rebanho dele, ver animais que eventualmente não fazem tanta falta para o rebanho, às vezes com produtividade muito baixa, animais que podem ser descartados. A gente tem um mercado de carne aí que está pagando bem, né? Então pode ser uma possibilidade de receita, né? Então é um pouco olhar mesmo para dentro de casa, conversar com os técnicos que o assistem, né? Formular dietas que possam utilizar produtos alternativos, né? Produtos que podem trazer um custo de alimentação melhor, mas obviamente pensar muito em questão de eficiência, né? Vai fazer um plantio de silagem, tem que acompanhar, tem que ficar em cima, tem que trazer o técnico da empresa que vendeu a semente para acompanhar, enfim, avaliar como que o plantio está sendo conduzido, porque são fatores que vão, no final das contas, ele vai estar afetando a produtividade do volumoso por área, vai estar afetando a produtividade do grão que ele está utilizando ali, e, obviamente vai estar afetando a produtividade da mão de obra e dos diversos fatores que ele tem. Então, acho que é um pouco olhar bem para dentro, olhar essa eficiência e procurar bons parceiros, né? Acho que hoje a palavra talvez seja essa, né? Trabalhar com parcerias que podem auxiliá-lo aí na gestão da propriedade e superar os desafios, né? Nós estamos vivendo agora um momento em que os preços melhoraram, estão passando por um período de entre safra, a gente já vinha com uma oferta perdendo força até pelo aperto de rentabilidade, estamos vendo produtores que estão deixando a atividade, nós estamos num momento de oferta de leite no Brasil bem limitado, e obviamente que você tem já uma oferta que vem desacelerando, mas o período de entre safra, então tudo isso aí acaba dando um suporte para as cotações. Então, o produtor também tem que ver esse momento como um momento de olhar um pouco para dentro, se capitalizar ali, dar uma segurada, planejar os próximos meses, para que as coisas fluam melhor. Então, tem que ter muito bem uma visão de negócio, da propriedade de leite. Não é simplesmente, vou ficar aqui na atividade, vou fazer da mesma forma que eu vinha fazendo. Não, os desafios hoje são cada vez maiores e o leite hoje está cada dia mais profissionalizado. A gente tem que trabalhar sempre com uma visão muito boa de negócio e buscar o apoio e o suporte técnico necessário para isso. Eu acho que você praticamente aí explanou bem todas as possibilidades aí que o produtor tem hoje em vista, né? Eu acho que mais do que nunca o negócio dele hoje é balizado pela margem que ele consegue obter com a atividade, né? Então, o parâmetro decisório dele tem que ser esse, né? Tem que visualizar aí realmente o negócio no curto e no médio prazo aí de uma maneira estratégica, pensando sempre nesse controle de custo aí, mas com foco na margem, que é o que interessa, o dinheiro no bolso que mantém ele produzindo, né? Nessa sinalização aí, o que a gente enxerga de desafio são bastantes, né? O primeiro deles é essa questão que você colocou também aí, com a questão do impacto inflacionário aí que tem ocorrido no nível mundial aí, não é só o Brasil, né? E o produtor acaba sofrendo isso aí também, porque a gente está falando em inflação, por exemplo, pegar o IPCA aí de leite derivados de abril, foi 5,5% de alta, mas só a elevação de custo de abril também foi 4,6%, então o produtor sofreu com esse aporte de custo, ao mesmo passo que o consumidor tem sofrido lá na ponta também com essa perca de poder de compra aí que tem sido efetuada, né? E pensando por esse lado de competitividade, um dos fatores aí que sempre afeta o cenário nacional nosso aqui é a competitividade aí com os nossos parceiros aqui, vamos dizer assim, né, com os países mais próximos aqui, que são grandes produtores de lácteos, Argentina e Uruguai, né? Então, quando a gente analisa aí para um cenário exclusivamente de preço e custo, esses países têm aí, comparados com o Brasil, um cenário de custo menor, né? A gente está comparando aqui
fazer a média do ano passado, em um cenário de custo por litro na Argentina de $31 por litro, no Uruguai 27, e um cenário de custo brasileiro, aí, nesse mesmo sentido, de 40 centavos por litro de leite. Em comparação, a receita por litro de leite desses países ela é um pouco menor que a brasileira, né? Nós estamos falando aí de 44 centavos por litro, centavos de dólar por litro de leite no Brasil, contra 36 em Argentina e Uruguai, se a gente considerar a média do ano passado. Mas, quando se analisa aquele ponto que eu coloquei no início aqui, a margem, esses produtores estão sendo um pouco mais competitivos. E é a partir daí que a gente tem que mirar como modelo, porque, assim, hoje 75% do que o Uruguai produz é exportado. Então, eles estão presentes aí no mercado bem diferente do nosso, que está focado nesse consumo interno, né, Glauco? E isso afeta bastante aí um direcionamento para o produtor planejar a atividade dele, conforme você estava falando. Certamente, acho que são realidades bem distintas, né? O Uruguai é um país pequeno, acaba tendo uma dependência da exportação muito maior do que a nossa, né? É um país onde você tem também uma cooperativa praticamente com todo o leite captado, né, no país. Isso acaba, de alguma forma, facilitando, né, estratégias de longo prazo, de planejamento, enfim, que acaba auxiliando aí e ajudando eles a colocarem um volume maior de leite para fora, né? O Uruguai, inclusive, vem planejando muito a entrada no mercado chinês, né? Agora, no mês de abril, por exemplo, o Uruguai já superou a Austrália, né? O Uruguai foi o segundo maior fornecedor de leite em pó para a China. Então, eles estão estruturando um programa para, de fato, entrar no mercado chinês. A Argentina, né, tem diversos desafios, né, mas, enfim, eles sempre foram muito competitivos no leite, tanto o Uruguai quanto a Argentina, com sistemas de produção à base de pasto, com uma produtividade muito boa de produção de volumoso por área, né, e, consequentemente, eles conseguem aí ter um custo de produção bem competitivo que os colocam aí de uma forma diferenciada no mercado internacional. Mas também são países que não têm saído muito do lugar, né, em termos de volume de produção, quando a gente olha o histórico, né? Então, estão com uma produção um pouco mais estagnada. Acho que o Brasil tem uma perspectiva muito interessante de aproveitar. Acho que nós estamos passando por um momento também, apesar dos desafios, um momento importante de evolução tecnológica e de competitividade. Acho que a questão da gente começar a entrar no mercado internacional é algo que já vem se buscando há mais tempo. Ainda precisamos evoluir, né? O mercado internacional exige custos de produção mais baixos, exige uma estratégia de longo prazo, exige questões sanitárias, acesso ao mercado, enfim, acordos importantes entre países, mas eu vejo que a gente está cada dia dando passos nessa direção. O mundo, se a gente olhar no longo prazo, ele vai acabar demandando lácteos, né? Os grandes países exportadores, diversos deles, têm tido dificuldade de expandir a produção, então vai ter uma oportunidade para ser aproveitada. E aí quem fizer, né, da melhor forma, quem buscar isso de uma forma mais coordenada, vai conseguir sair na frente. Eu acho que o que a gente precisa é muito de trabalhar uma agenda de competitividade de mais longo prazo, né? O Brasil muitas vezes foca no curto prazo, naquelas questões que estão apertando o calo no momento e esquece um pouco das questões mais estruturais de longo prazo, buscando escala de produção, buscando desoneração de custo, buscando ganhos aí em logística, trabalhar também questões sanitárias para nos deixar mais competitivos e com maior facilidade de acesso ao mercado. Mas todas essas questões, elas vão formando, né, um arcabouço de competitividade que acaba ajudando no longo prazo. Acho que a gente está no caminho, mas ainda precisamos avançar um pouco mais. É isso. Quando o papo é bom, os 20 minutos passam logo, né? A gente está caminhando aqui para o final do nosso episódio. O que a gente tem notado e que a gente conseguiu discutir aqui hoje foi essa questão de como o produtor está inserido aí no mercado global, né? Pensar só a nível nacional e planejar a atividade com foco no negócio especificamente, ela é interessante do ponto de vista que o produtor tem que se inteirar aí do máximo de informação possível, né? E o leite, mais do que nunca, aí, ele está nesse cenário que a gente está vivenciando hoje, de pandemia, com os países totalmente
preocupados com a segurança alimentar, o lácteos tem muito espaço para aquecer nesse sentido. Eu queria agradecer aqui a todos os ouvintes que nos acompanham, agradecer primeiramente aí, Glauco, pela disponibilidade, pela conversa. Eu que agradeço, um grande abraço aí a todos que nos ouvem e obrigado aí, Thiago, pelo convite, nós ficamos sempre à disposição, um prazer aí a Embrapa Gado de Leite estar participando aí com vocês. Obrigado, Glauco, obrigado a todos os ouvintes que nos acompanham. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio, um abraço. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Thiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.